Oi, boa tarde. Meu nome é Kelvin Albuquerque, eu vou ser o host daqui do grupo e sejam bem-vindos ao 7º grupo de estudos do Latinimate. Nós do Capacity Building somos muito felizes em receber vocês aqui hoje e o tema que vai ser discutido e vai ser debatido aqui no grupo de estudos vai ser o estudo Pandora SP. Quem vai ficar responsável vai ser a doutora Andréa Tenório, ela é pesquisadora pela Faculdade de Medicina da USP, trabalha aqui no Departamento de Medicina Preventiva, também é docente na Faculdade Santa Marcelina. E, além disso, ela é nossa coordenadora aqui no Capacity Building. Pode ir lá, doutora. Obrigada, Kel. Tá, palavra com boa tarde, gente. Bem-vindos. Eu sou médica de família. Inicialmente queria que vocês soubessem de onde que eu vim, né? Então, esse estudo, o estudo Pandora, na verdade, ele começou no mestrado. Em 2005, eu estava na equipe de saúde da família da região central do município de São Paulo e, após 3 anos de trabalho, alguns profissionais das equipes de saúde da família começaram a ser afastados por quadros de saúde mental. E, a partir daí, eu comecei a fazer a hipótese de que poderia ter alguma variável relacionada ao trabalho na estratégia de saúde da família que pudesse gerar sofrimento mental. Então, a gente iniciou a pesquisa com agentes comunitários, inicialmente na região centro-oeste, e a partir desse estudo com os agentes comunitários, a gente vendo o grau de comprometimento de saúde mental e de burnout dos agentes, a gente resolveu ampliar a amostra para fazer um estudo transversal em todo o município de São Paulo, que é o estudo Pandora SP. Hoje eu vou apresentar para vocês os resultados iniciais do Pandora. Então, são os resultados relacionados à depressão. Bom, só para a gente ter uma ideia, resgatando um pouco da importância da estratégia de saúde da família no contexto nacional. Então, o PSF ele foi criado em 94, pelo Ministério da Saúde, e em 95 eram 700 equipes de saúde da família. Em 2016 são 40 mil equipes. Isso dá mais do que 400 mil profissionais envolvidos. Então, lembrando que a equipe de saúde da família ela é composta por um médico, um enfermeiro, 1 a 2 técnicos de enfermagem e 4 a 6 agentes comunitários de saúde. Cada equipe de saúde da família cuida de um território. Esse território abrange em torno de 3 mil, em média 3 mil pessoas, mas aqui no município de São Paulo, por exemplo, a gente tem equipes com mais de 4 mil pessoas inseridas. Então, essa equipe ela assume a responsabilização pelo cuidado de todos os indivíduos que estão nesse território que a gente chama de área adscrita. Então, para vocês terem alguns exemplos das áreas que a gente trabalha. Então, essa aqui na região central de São Paulo, essa é outra área na região centro-oeste. Então, alguns dos pacientes que estão cadastrados. Aqui são outras microáreas, o imigrante e área de moradia coletiva, na região central de São Paulo. Então, vem dessa história. 3 anos depois do início do trabalho, começou a ter afastamento por transtorno mental. Os profissionais das equipes Central da Escola Barra Funda, que era o local onde eu trabalhava. A gente começou a investigar, então, um produto do mestrado foi então, a investigação sobre burnout e transtorno mental comum em agentes comunitários de saúde. E aí a gente realizou o estudo Pandora SP. Então, o estudo Pandora SP, ao todo, foram aproximadamente 3 mil participantes, com uma alta taxa de resposta, dos estudos que a gente investigou com burnout e profissional de saúde, essa é uma das maiores taxas de resposta, 93%. A gente investigou as equipes de 66 unidades de saúde
e ao todo foram 351 equipes que participaram do estudo. Os resultados, então, essa população tinha uma média de idade em torno de 37 anos, a imensa maioria mulheres, né, e a maioria agente comunitário de saúde, seguido por técnico de enfermagem, enfermeiros e, por último, médicos. Vou falar dos resultados iniciais de depressão. Então, sintomas depressivos intermediários foram 36% da nossa amostra e provável depressão maior, 16%. Sendo que o agente comunitário apresentou uma maior prevalência. Comparando com os estudos, né, esses dados são alarmantes, os estudos em profissional de saúde. Especificamente em São Paulo, um estudo de base populacional, que é o Megacity, evidenciou na população de São Paulo uma prevalência de 9,4%. Veja, os profissionais da estratégia, né, de saúde da família do município de São Paulo, que a gente investigou, eles estão com a prevalência quase o dobro da população que eles cuidam. Então, a gente está mais doente do que a população que a gente cuida. Isso a gente tem que refletir. Então, das variáveis relacionadas ao trabalho, né, então o que a gente identificou de associação com depressão maior é ser agente comunitário. Uma outra característica é o tempo de trabalho na estratégia de saúde da família. Então, a partir de 2 anos de trabalho, a gente já observa um maior risco de apresentar sintoma depressivo e depressão maior. A partir de 6 anos, esse risco é maior ainda, né, o que faz a gente pensar no efeito cumulativo desse trabalho. Uma variável que é nova, inclusive no contexto mundial, quando a gente olha, né, vê os trabalhos que investigam a saúde mental dos profissionais da atenção primária, são algumas variáveis que estão ligadas a características de gestão. Então, a falta de feedback do supervisor aparece nesse estudo como uma variável fortemente associada à depressão maior. Além disso, o suporte social, né, o baixo apoio social dos colegas de trabalho e também do supervisor apresentou um odds rate ajustado de 3 vezes. Então, o que é muito importante. Outra variável relacionada ao trabalho que a gente investigou foi usando o modelo demanda-controle do Karasek e do Theorel, que é um modelo que estuda características do trabalho e classifica o trabalho em 4 tipos. Então, o trabalho passivo é um trabalho com baixa demanda e baixo controle, né, que baixo controle é baixa autonomia. O trabalho ativo, que é alta demanda e alto controle. O trabalho de alto desgaste, que é alta demanda, baixo controle. E o trabalho de baixo desgaste, que nesse caso a gente usou como referência, que tem baixa demanda e alto controle. Então, essencialmente, a autonomia, esse modelo do Karasek e do Theorel destacam como um dos fatores que protegem o indivíduo, né, contra o sofrimento mental e contra burnout também. Então, a gente vê aqui a classificação do tipo de trabalho. Os trabalhadores que apresentaram um trabalho de alto desgaste apresentaram o maior odds ratio ajustado, né, que é esse 6,7. A gente vai falar agora também de uma das características que a gente viu do trabalho muito fortemente associada à depressão, que é a exposição à violência no trabalho. A exposição à violência no trabalho a gente avaliou nos últimos 12 meses, né, nos 12 meses prévios à entrevista. Uma outra característica é que a gente optou por não investigar do jeito mais clássico, que seria violência psicológica e violência física, né? A gente utilizou para isso uma adaptação do questionário do OMS, que é um questionário que a professora Lília Brina e a professora Ana Flávia
aqui do Departamento de Medicina Preventiva elaboraram e construíram um estudo. Então, a gente adaptou para a realidade dos profissionais e que investigou, na verdade, a exposição a insulto, a ameaça, a violência física e a violência testemunhada, que a gente chama de violência indireta, que não é aquela violência que você recebeu o ato de agressão. Você está andando na área, por exemplo, e você observa uma agressão. Então, você não é vítima direta, na verdade, você está vendo indiretamente, a gente chamou de violência testemunhada. Então, no último ano, os trabalhadores investigados, eles reportaram pelo menos um episódio de violência em 60%. 60% deles reportaram pelo menos um episódio de violência no último ano. Comparado com o estudo que a OMS realizou em 7 países, que é a avaliação de exposição à violência em settings de serviço de saúde, e do Brasil, nesse estudo da OMS, o Rio de Janeiro participou. Na amostra do Rio de Janeiro tinha profissional da atenção básica e tinha também profissionais de hospital. Comparando com o nosso, né, o Rio de Janeiro, essa amostra do Rio de Janeiro apresentou uma exposição à violência nos últimos 12 meses de 46% dos profissionais investigados, o que é bem menor do que a gente encontrou nos nossos profissionais. Isso, assim, a gente atribui a maior exposição dos profissionais da estrutura de saúde da família, além, extramuros do serviço de saúde. Então, isso aumentaria a chance desses outros episódios de violência. Na nossa amostra, o que a gente verificou é que médicos e enfermeiros apresentaram maior chance de sofrer ameaça e o agente comunitário de saúde uma maior chance de testemunhar a violência no trabalho. Pensando, um pouco discutindo, por que o médico e o enfermeiro sofre mais ameaça. Então, a gente elaborou algumas hipóteses. Uma delas é que o médico e o enfermeiro eles são considerados, pela população, representantes de um sistema de saúde. Então, quando ocorre alguma questão, algum problema dentro do sistema de saúde, ou não consegue exame, ou não consegue encaminhamento, ou não consegue consulta, do médico ou do enfermeiro que os pacientes vêm cobrar, né, que a população vem cobrar, com essa exposição nossa, que entende o médico e o enfermeiro como as pessoas que estariam mais articuladas ao sistema de saúde e também com a ineficiência do sistema como um todo e não consegue ter essa leitura dessa falta de autonomia que esses profissionais têm para resolver os problemas do sistema em si, né? E o agente comunitário, a maior chance de testemunhar a violência no trabalho se deve a que ele está a maior parte do tempo nas microáreas, né? Diferente dos outros profissionais que ficam a maior parte do tempo dentro das unidades de saúde. Uma outra investigação que a gente fez, relacionada também à violência e depressão, foi a frequência de exposição à violência, né? Com a hipótese de que quanto mais frequente fosse a exposição, maior repercussão na saúde mental desses trabalhadores. Então, aqui a gente né, confirmou nossa hipótese, né? Tem a exposição a um tipo de violência, mostrou um odds ratio ajustado de 1,8 e aos 4 tipos de violência no último ano, esse odds ratio aumentou para 14. Então, isso no caso de provável depressão maior. Esses dados, né, a leitura mais completa, se vocês quiserem, já estão disponíveis. Então, esse primeiro artigo, que foi avaliando as associações entre exposição à violência no trabalho e depressão, e os dados específicos das outras variáveis relacionadas ao trabalho, como falta de feedback, o tipo de trabalho, de acordo com o modelo demanda-controle, saiu nesse outro journal, que é o American Journal de Public Health.
Então, eu queria agradecer a vocês. A gente optou por fazer uma apresentação mais curta, para dar tempo de vocês perguntarem e conversarem com a gente. A gente tem algumas preocupações, né, com a repercussão desses resultados. Então, uma das implicações direta para as pessoas envolvidas com a saúde da família, para as pessoas que elaboram políticas públicas, de garantir acesso ao tratamento dos profissionais que desenvolvem depressão e burnout também, no dia a dia. Também cabe a todos nós elaborarmos estratégias para mitigar a exposição à violência nessas situações, então, dos vários tipos de violência. Quais seriam as estratégias? Uma das estratégias que se sabe é melhorar a comunicação entre as equipes e as comunidades, diminuindo a cobrança, então um pouco explicar mesmo como funciona o sistema de saúde, o que é que os profissionais têm autonomia ou não de resolver e responder. Uma das solicitações que a gente fez no artigo 1 é que, então, como a violência, que a gente chama de violência testemunhada, né, violência indireta, a violência indireta não está na definição da OMS de violência no trabalho. Então, uma das coisas que a gente sugeriu é que talvez repensar esse conceito para incluir a violência testemunhada no trabalho como violência ligada ao trabalho, com as implicações jurídicas que isso possa ter em termos de saúde do trabalhador. E também, como a gente identificou a associação grande da violência testemunhada com o transtorno depressivo, do mesmo modo que insulto tem associação, né, e agressão tem associação. Então, a gente sugeriu isso também. Criar espaços para conversar com esses trabalhadores sobre os episódios de violência, porque geralmente quando a gente sofre violência na equipe, ou a gente resolve com a gente mesmo, a gente não tem espaço para conversar com o outro, tem uma sensação de incapacidade muito grande, por isso os trabalhadores até relatam menos isso e consideram a violência como parte do trabalho, né? Isso é perigoso, a gente começar a naturalizar e não debater, e não discutir, e não pensar em estratégias para lidar com isso. Uma outra repercussão, implicação para a prática, que a gente vê nos dados, né, com esses resultados, que são alarmantes em termos de prevalência da depressão e também de exposição à violência, é que existem estratégias ligadas a características da gestão que a gente tem que pensar como treinar a liderança nos gestores, né, nos supervisores. Porque feedback, por exemplo, que parece uma ferramenta simples, ele tem que ser estruturado. O feedback de performance do trabalhador tem que acontecer e tem que ser estruturado, tem técnica para isso. Então, uma das nossas sugestões é treinar os gestores. Né? Precisa olhar isso com maior cuidado e de maneira que também haja repercussão. Se a gente lembrar da associação do tipo de trabalho com baixa autonomia gera mais sofrimento mental, né? Então, aumentar a autonomia desses trabalhadores é importante, né? É importante, garante até maior produção, né? Uma discussão grande de saúde da família é a produção, em São Paulo especialmente. Então, a gente tem um rol de atuações que permite sugerir com os nossos achados. Queria então abrir para perguntas, que vocês... Deixo o meu e-mail aí também para vocês entrarem em contato comigo. Algumas pessoas já entraram por e-mail. E para a gente conseguir debater as implicações e que esses resultados podem ter.
Ah, tá. Kelvin tá fazendo mímica pra mim, porque eu sou principiante aqui, gente. Tem que clicar aqui. Todos. O Renan colocou aqui que acha que a formação na atenção primária deve privilegiar a saúde mental. A saúde mental realmente uma questão importantíssima em termos de saúde pública, e a gente ainda pensa em formas de melhorar acesso, de melhorar tratamento e melhorar assim, a nossa capacidade de integrar o sistema. Então isso é importante. Principalmente a gente pensar nas repercussões que a depressão tem, né, gente? Então, para o trabalhador de saúde, especialmente, a repercussão não é só para ele, a repercussão é para o sistema como um todo, para o paciente. Então, muito associado com depressão em trabalhador de saúde estão absenteísmo, má qualidade do cuidado, erro, né, erro médico, suicídio, então turnover. Então, os profissionais começam a sair da equipe. Então, já é um grande prejuízo para a instituição. Você treina um profissional, capacita ele, e ele tem grande experiência, e daqui a pouco ele sai. Sai porque não aguenta, né, tanto sofrimento. Então, turnover é relatado, não só aqui, na verdade é mundial, né, esse achado. E baixa produtividade também, conflitos entre equipe, então, tanto para depressão como para burnout também. O Renan colocou aqui, realmente pode ter visto isso no trabalho, na estratégia de saúde da família. É isso mesmo. Estou bem feliz que tem alguns alunos meus da Faculdade Santa Marcelina aqui com a gente. A gente está numa fase agora do estudo Pandora, né, que alguns outros alunos estão estudando aqui na pós-graduação da Preventiva, o banco de dados. Então, a gente está na fase de trabalhar os dados de burnout. Então, o primeiro artigo está finalizado, a gente vai submeter. E trabalhar alguns outros aspectos, né, que mais ligado a bullying no trabalho. Né? Seria o assédio moral, assédio sexual no trabalho. Também aspectos ligados a outro aspecto ligado ao dia a dia, que é percepção de injustiça no trabalho. Então, como o trabalhador percebe, é um outro questionário que a gente também usou. Então, o que eu apresentei para vocês são os dados bem iniciais. A gente tem a programação de estudar de acordo com o perfil de cada trabalhador. Então, para médicos, o que está mais ligado a médico, para as enfermeiras, né, características do trabalho na enfermagem, para os agentes comunitários, que tem uma característica diferente de trabalho também. Então, a gente vai ampliando, né, a gente vai ampliando os modelos de análise e inserindo essas variáveis, que são variáveis bem interessantes, porque são variáveis ligadas ao contexto do indivíduo e não às características do próprio indivíduo. Então, a gente procurou ter como foco a perspectiva da pesquisa que gera fruto para a gente mudar a realidade local, para a gente tentar elaborar intervenções para o contexto de trabalho, especificamente no PSF, né?
Especificamente em relação à violência, o CREMESP tem estudado isso, violência contra os médicos, e no ano passado, no começo do ano passado, o CREMESP lançou 2 livros sobre saúde do trabalhador e violência no trabalho, que estão disponíveis online. Se vocês entrarem no site do CREMESP Publicações, tem 2 livros. E a gente foi convidado, eu e o professor Paulo Menezes, para escrever um dos capítulos, né, sobre exposição à violência e depressão. A Ariana está sugerindo que eu fale um pouco sobre as impressões dos gestores sobre o resultado desse estudo. Então, o que a gente, antes de começar esse estudo, antes de ir para o campo, né, a gente foi conversar com a coordenação de atenção básica aqui do município de São Paulo, porque a gente precisaria de uma autorização para entrar no comitê de ética da prefeitura também. Então a gente começou e a gente foi super bem recebido pela doutora Silvia Thanos, e que na época tinha muito interesse em ver as variáveis e elaborar a intervenção para ver se a gente conseguia evitar o turnover de médicos até das equipes de saúde da família aqui do município de São Paulo. No geral, os gestores recebem muito bem assim, os dados desse estudo, e até pedem mais, né? E aí, quando a gente chegava nas unidades, tinha uma coisa assim: por que você só vai investigar os trabalhadores do PSF? Por que não o NASF? Aí o pessoal da farmácia lá: por que não a gente? Você está estudando só o PSF. E, assim, outras pessoas estão estudando os outros profissionais também, né? Assim, do NASF eu não sei se ainda tem, mas se já tem. Mas, o que a gente vê no Brasil, outros estudos estão investigando saúde mental e outros profissionais, né, tudo ligado à atenção primária. Eu acho que a gente tem que lembrar uma coisa essencial, eu acho que chama a atenção dos gestores, né, dos gestores de saúde, que a atenção primária é a base do sistema de saúde. A atenção primária, os trabalhadores da atenção primária são considerados gatekeepers do sistema de saúde como um todo. Então, se esses trabalhadores deveriam garantir acesso, deveriam garantir longitudinalidade, deveriam coordenar o cuidado, como e realizar cuidado longitudinal, se eles estão doentes e com as repercussões que a depressão dá, né, incluindo a má qualidade do cuidado e erros, né, a repercussão não é só em negar o acesso para o paciente, não é só na má qualidade do cuidado, a repercussão no sistema como um todo. Né? Porque se ele começa a errar na base do sistema, então eu começo a utilizar os outros recursos do sistema de maneira inadequada. Então, uma das coisas que a gente, avaliando a cadeia, né, da repercussão, que a gente identifica o prejuízo para o sistema como um todo. É uma ameaça à atenção primária como um todo. Porque a gente vai fazer uma nova... Trocou o governo agora aqui no município de São Paulo, e a gente tem um compromisso de liberar os resultados de um jeito, em vários nichos, na verdade. O primeiro nicho que a gente se comprometeu, e a gente vai fazer isso em breve, que são para os profissionais que participaram do estudo. Todo mundo que participou do estudo forneceu o e-mail, e a gente vai fazer um relato, um resumo, de uma maneira especificamente sobre burnout e depressão, né? E das variáveis do trabalho que pode sofrer intervenção e melhorar esses desfechos, assim, e mitigar os problemas que eles causam. Então, uma das coisas são os profissionais, a outra coisa, o outro nicho, na verdade, são gestores mais locais, os gestores mais centrais, né, que estão na prefeitura. Então, a gente
vai agendar uma conversa. Estamos esperando então a definição dos cargos da prefeitura, já estão definidos alguns, para a gente retomar esse retorno. Tinha uma preocupação nossa, né, de já ter pelo menos os primeiros artigos publicados, porque já, né, é mais tranquilo de você disponibilizar e de reler e sair só para não ficar só uma discussão, mas tem o dado na mão. A gente queria disponibilizar também esses dados. Aqui na Preventiva a gente tem mais uma aluna trabalhando os dados e também vou começar mais 2 alunos a lidar com os dados desse banco, né, do Estudo Pandora SP. A ideia de chamar Pandora, algumas pessoas me perguntam por que chama Pandora e tal. É um acrônimo, então lá em cima, se a gente for ver lá, o primeiro slide tem o nome completo, que a gente pegou as letras e formou Pandora SP. Mas é a ideia da caixa de Pandora mesmo, gente. E também tem a facilidade de ser a mesma Pandora português e inglês, só muda o sotaque, né? E a ideia é a gente abrir a caixa, né? Abrir a caixa e ver os problemas que vão surgir, pelo menos dar números a eles, né? Porque uma coisa que me angustiava muito quando eu estava na equipe de saúde da família, tive 2 equipes de saúde da família, era não ter números, não ter dado, assim. Tipo, minha equipe não está bem, mas isso é uma coisa só da minha equipe, ou várias equipes sofrem isso. Então, para o gestor também é importante ter número. Para o gestor é importante. Quantos por cento compromete? Quais são as variáveis? Qual é a variável que tem associação mais forte ou mais importante? A gente poderia priorizar, criar uma lista de prioridades para fazer a intervenção. Bom, essa gravação, esse material vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, no canal do Latin MH. E a gente espera encontrar você mais vezes. Agora, eu estou aqui como Capacity Building Coordinator, né, do Latin MH. Então, eu e o Kelvin retornaremos para os próximos encontros, os próximos estudos, grupo de estudo com vocês, e a gente queria que vocês frequentassem todos. É isso, Kelvin? Então, muito bom ter vocês aqui, obrigado pelos comentários, obrigado pelas sugestões aqui que eu estou recebendo, e a gente se encontra virtual, no congresso, por e-mail, o que vocês quiserem. A Thaís está escrevendo aqui, está agradecendo a gente e falando da pesquisa e destacando aqui que repensar as técnicas de comunicação sempre é importante, né? É importante para tudo, né? Eu acho. Assim. Eu tenho estudado mais isso porque eu estou envolvida com o ensino médico na Faculdade Santa Marcelina. A gente tem um núcleo de estudos em atenção primária lá também, núcleo de estudos de pesquisa. E com muitos alunos envolvidos, a gente tem o núcleo de desenvolvimento docente, que tem uma preocupação muito grande, né, com as técnicas de comunicação, de ensino-aprendizagem. Então feedback, né, quando a gente decidiu estudar feedback, já tem os artigos que identificam características de liderança. Então, hoje em dia, o foco é liderança. Os líderes com características mais que funcionam como coaching, funcionam com maior suporte social e com habilidades de comunicação, como feedback. Que o feedback ele pode apontar coisas que precisam ser melhoradas. E ele pode ser dado de vários jeitos, mas os líderes treinados que têm habilidade de comunicação, eles fazem a equipe produzir mais. Né? E reduzem o sofrimento mental. Então isso
já tem alguns artigos sobre saúde do trabalhador que têm demonstrado isso. Em vários settings de trabalho, em vários países. Então, isso é bem importante, Thaís. Realmente, sua observação a Thaís está me elogiando, eu tô com vergonha aqui que ela está falando. Que é inspirador o trabalho. Então, obrigada, Thaís. Esse trabalho é muito importante, assim, para mim, porque eu parei tudo para me dedicar à pesquisa, ao doutorado, né? Saí da gestão, fiquei um tempo na gestão e com essa fusão, né, de Andréa, médica de família, e Andréa, gestora também, com muita preocupação de melhorar o dia a dia de trabalho, né, das equipes de saúde da família e da atenção primária, com repercussão para a população. Bruna, obrigada, querida. Obrigada a você por ter ficado aqui. Renan, obrigada. Ari, obrigada. Carol, obrigada. Obrigada, Jaqueline, também. Obrigada a você, Julieta. Isabela, obrigada a você pela audiência também. E a gente se encontra mais vezes. Tchau, gente.